Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam bem-vindos, meus irmãos, ao nosso canal aqui no YouTube. Nessa sexta-feira, a igreja celebra a memória de São José de Anchieta. E vamos fazer a meditação do Evangelho, que é o Evangelho de São Marcos, capítulo 12, no versículo 35 ao 37. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. E prosseguiu Jesus ensinando no templo, dizendo: Como podem os escribas dizer que o Messias é filho de Davi? O próprio Davi disse pelo Espírito Santo: O Senhor disse ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. O próprio Davi o chama Senhor. Como pode então ser seu filho? E a numerosa multidão o escutava com prazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, vemos no Evangelho de hoje Jesus que critica os escribas a respeito dos ensinamentos que faziam sobre o Messias, sobre a pessoa do Messias. Jesus era realmente da descendência de Davi, nós sabemos disso. Jesus veio da descendência de Davi, era da descendência de Davi. Mas isso segundo a carne. Mas ele era também filho de Deus, ele é Deus, ele é filho de Deus. E ele critica esse ensinamento a respeito do Messias porque eles se prendiam a uma imagem de um Messias totalmente político e guerreiro. Um Messias que vinha restaurar Israel a respeito da política, libertar Israel de Roma, do domínio de Roma. E Jesus não veio para isso. Ele não veio para restaurar a política, mas ele veio para restaurar os corações, para salvar as nossas almas do pecado. Então, essa visão errada fez com que muitos judeus não olhassem para Jesus e o enxergassem como o Messias verdadeiro. E nós vemos Jesus se intitulando Messias em algumas passagens do Novo Testamento, como, por exemplo, no seu encontro com a samaritana, que ele diz que é o Cristo. Em algumas outras também ele se anuncia como Messias. Mas os judeus estavam presos a essa ideia, a essa concepção de um Messias guerreiro político, que ia restaurar Israel nessa parte, nessa dimensão. E não conseguiram enxergar na pessoa de Jesus esse Messias que vinha para salvá-los dos pecados, para salvar da morte e nos dar a certeza da ressurreição. Então, muitos fecharam o coração e não acolheram esse Messias que havia chegado, esse Messias que veio para salvá-los dos seus pecados, presos a essa visão errada, de que o Messias viria simplesmente da casa de Davi e que ia restaurar Israel politicamente. Não foram capazes de enxergar esse Messias que eles tanto esperavam, e leram em profecias, não foram capazes de enxergar Jesus como esse Messias. E quem se aproximou de Jesus foram os excluídos, muitos daqueles que eram vistos como figuras públicas de pecadores, pecadores públicos. Vimos Jesus se aproximando dos cobradores de impostos, de prostitutas. Jesus se aproximando daqueles que mais precisavam e que na simplicidade foram capazes de enxergá-lo como Salvador, como Messias. E que Ele possa também nos dar a graça de abrir o nosso coração para sempre acolhê-lo e não fazer como esses judeus que tinham essa ideia de um Messias político, guerreiro, e não foram capazes de enxergar Jesus ali, tão perto deles, esse Messias. E que o nosso coração esteja aberto sempre para acolher o Senhor e para acolher os planos dele, mesmo quando forem diferentes daquilo que nós imaginamos ou queremos. Que o nosso coração esteja aberto sempre a fazer a vontade de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.